Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Queridos irmãos e irmãs, que tempo maravilhoso não é o tempo da Quaresma. Muitas vezes nós não compreendemos esse tempo de graça, de bênção, tempo de amor de Deus por todos nós. Muitas vezes pensamos que o tempo da Quaresma é um tempo que quase não nos envolve. Muito pelo contrário, queridos. A Quaresma é um tempo sublime que Deus nos concede. Felizes aqueles que compreendem e vivem este tempo de graça e de bênção de Deus. Porque é um tempo que ilumina, meus queridos, um tempo que revela muitas e muitas verdades. A começar pelo Evangelho de ontem. Vem para fora, tu que jaz no túmulo, vem viver. Queridos irmãos e irmãs, e hoje não é diferente. Na leitura que nós temos, na primeira leitura de Daniel, nós temos essa parábola de Susana e esses homens que a acusam de adultério, de infidelidade. Esses dois homens velhos, queridos, são hebreus, são israelitas, e eles estão voltando do exílio, estão voltando de uma terra de escravidão, e ele vem cheio da cultura desse povo que o escravizou. Ele não deixa de acreditar em Deus,
Mas ele está cheio dessa cultura secularista, essa cultura que não fala, não busca, não procura o Senhor Deus Todo-Poderoso. E esses dois homens são velhos e se deparam diante de uma mulher bela, uma mulher que tem uma jovialidade, e a acusam de cometer adultério. E eles acusam já para condenar mesmo, porque ela não se submeteu àquilo que eles acreditavam. Susana representa, meus queridos, a pureza de uma religião. Susana representa uma luz diante das trevas. Susana representa o novo, o belo, o cheio de vida diante do velho, dos dois velhos. Ela representa a fidelidade, queridos. Ela representa toda a sua confiança em Deus. Não como aqueles homens velhos, acabados, encarquilhados. Deus defende o seu justo, meus queridos. Defende as pessoas que têm nele todo o amor. Deus defende e salva, meus queridos, todo homem que vive numa fidelidade total a Deus. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda o teu espírito. É essa alma, queridos, que Deus defende, que Deus procura. Relembrando o evangelho de ontem, Deus chama para fora essa fé, queridos, esse Cristo que nós carregamos no nosso espírito. Vem para fora, vem viver. É um Deus, queridos, que além de defender aqueles que são justos, aqueles que o amam de verdade, Ele é misericordioso, até com os pecadores, queridos. Olha o evangelho de hoje. Jesus é apresentado diante de Jesus uma mulher. Os mestres da lei, os fariseus: Senhor, encontramos essa mulher aqui em flagrante adultério. A lei de Moisés nos orienta a apedrejar. E tu, que dizes? Ele não responde, mas deixa que a própria pessoa descubra, queridos, a misericórdia. É esse Deus misericórdia, queridos, que não condena o homem, a mulher. Ele condena o pecado. Ele não aceita a infidelidade, o adultério. O adultério aqui, queridos, eu sei que vocês estão pensando, adultério da carne, adultério de esposa com esposa. Esse adultério que eu estou falando agora é causa, meus queridos, é consequência de uma primeira, de uma fidelidade, de uma troca de amor pelas coisas do paganismo, pela modernidade, pelo secularismo que vivemos hoje.
O adultério, queridos, que nós estamos nos referindo aqui, é essa troca de amor. Quando nós amamos mais, como aqueles velhos, essa cultura do mundo que nos apresenta hoje, de ver amar a Deus, amar a sua igreja. É esse o adultério espiritual, queridos, que nós estamos nos referindo. Mas Deus, esse Jesus, queridos, vem nos abrir os olhos na Quaresma, para olharmos o grande amor de Deus, que não condena, que nos ensina o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. A não se colocar, meus queridos, como juízes. Quem somos nós para julgar o nosso irmão? Muitas vezes nós nos colocamos nós mesmos na cadeira de réus quando nós acusamos. Quando nós fazemos avaliações, muitas vezes, segundo o critério humano. Deus, queridos, nos chama a atenção na Quaresma. Deus nos chama a atenção na Quaresma para vivermos a nossa fidelidade a Deus e o amor ao próximo. Que não sejamos homens velhos que bebem da cultura, desta fonte que o mundo nos oferece, mas vivamos a igreja, vivamos a nossa fé em Deus, a nossa confiança, a nossa entrega. Esta semana, não sei bem, semana passada, o católico, ele vive da fé, ele trabalha, mas ele vive da fé, se alimenta da fé, se alimenta da luz de Deus. Semana passada, em todo o Brasil, corre o sorteio da Mega Sena. E todo mundo, ou muitos, corre atrás desse Deus, queridos. Em vez de correr de um tesouro maior, o Senhor Jesus Cristo, a igreja, queridos. Correr atrás de um Deus que não ouve, não fala, não sente. Mas os homens procuram isso. É esse tempo de graça que Deus nos concede, queridos, para mudarmos a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de viver, de pensar, de agir. E acreditar nesse Deus que defende o justo e é misericordioso com o pecador. Jesus demonstra todo o seu amor por nós, queridos, diante dessa mulher, diante da nossa alma. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Deus não impõe. Não é a violência, não é o castigo que muda, queridos. É o amor. É Jesus. É a sua igreja. No alto da cruz, mais ainda Jesus grita no seu espírito para o seu Pai, para o nosso Pai: Senhor, não levem contas, porque eles não sabem o que fazem. E é verdade, queridos. Estamos nos aproximando da Semana Santa. Procuremos correr para Jesus e ao nosso próximo.
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a si mesmo.